Fala para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa, podcast Entrevistas DPE, comigo, Beatriz Prio, e hoje o assunto é para falar sobre estética, sobre o mundo da beleza que está em ascensão, crescendo cada dia mais, né? As pessoas buscando aí por procedimentos, por ficar mais bonitos. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Anderson Lima, que é esteticista e cosmetólogo, tá certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz. Tá super certo. Esteticista e cosmetólogo. Explica pra gente, essa é uma área realmente que está em expansão, né? Em outras partes do Brasil, do mundo e aqui em Roraima, como é que funciona, como é que está esse mercado, essa busca pela beleza? A gente sabe que, querendo ou não, é uma busca que é extremamente constante, né? Inclusive, do ano passado pra cá, a gente teve um aumento de mais de 540% nessa área. Que a gente sabe que, querendo ou não, hoje em dia as pessoas buscam muito isso, né? Aperfeiçoar-se, ficarem mais bonitas. Hoje em dia as pessoas cuidam mais desse aspecto da beleza em si, né? E aqui em Boa Vista, principalmente, as pessoas levam de forma muito forte essa coisa do lifestyle, da atividade física, uma boa alimentação. E querendo ou não, a gente sabe que também é algo que chama bastante atenção, né? Mas a gente não está falando apenas da beleza estética, né? Ali é busca pela autoestima mesmo, pela Uhum. aceitação. Quando as pessoas procuram, você que é da área, né? Quando as pessoas procuram por esse tipo de cuidado, de fato, né? Com o externo, com a sua beleza física também. O que de fato elas estão buscando, né? Ali, qual é o maior anseio dessas pessoas? Eu acho que, na verdade, é um misto de muitas coisas, sabe? A gente tem não só o cuidado com o paciente, porque na grande maioria das vezes a gente até brinca que a gente funciona como um segundo terapeuta. Porque, na verdade, as pessoas elas estão buscando acolhimento, né? Afinal de contas, quando a gente vê algo que não nos satisfaz, a gente acaba querendo preencher isso justamente para que a gente seja muito mais aceito, né? Então, essas pessoas, na grande maioria das vezes, estão buscando acolhimento, estão buscando identificação, estão buscando realmente, de fato, um cuidado, né? E aí a gente precisa tentar ao máximo acolher e fazer com que essa pessoa entenda que tá tudo bem a gente passar por esse processo, né? Porque, afinal de contas, principalmente quando a gente procura um esteticista, a gente tá buscando melhorar a aparência. Mas nada melhor do que a gente também trabalhar isso emocionalmente. Afinal de contas, estética também é saúde. E é a saúde que aparece no rosto, né? No rosto e Exatamente. no corpo. O Anderson, ele também é professor, né? Também dá aula Isso. nessa área. Tem ali o seu espaço também para atender suas clientes e seus clientes também. Quais os procedimentos hoje são mais buscados, né? O que está disponível aqui no mercado em Boa Vista? Olha, hoje a gente tem vários e vários procedimentos, né? Afinal de contas, a estética, inclusive, eu acho que é dentro hoje de uma das áreas que mais cicla, né? Que realmente mais roda é a área da estética. Basicamente, mensalmente, semanalmente, a gente tem procedimentos novos aí Tem que se atualizar o entrando. tempo inteiro, né? Tem que se atualizar o tempo inteiro. E, infelizmente, quem não se atualiza acaba ficando para trás, né? Isso é um fato. Mas a gente tem vários procedimentos que são extremamente procurados. Principalmente o famoso ROF, né? Que é a harmonização orofacial. E aí a gente tem preenchimentos, bioestimuladores. A gente tem o Botox. Justamente quando a gente fala de corpo, né? A gente também tem hoje as harmonizações corporais que veio aí justamente para ficar, né? Justamente para quem às vezes treina muito tempo, ou às vezes até mesmo para quem não treina, mas quer dar uma melhorada no corpo. Então a gente tem aí esses procedimentos que geralmente são os mais buscados, né? E o que é super interessante é que muita gente não sabe é que o esteticista e cosmetólogo, ele tem sim essa vaga no campo, né, no mercado. Ele pode sim trabalhar com preenchimentos, ou seja, ele trabalha com injetáveis, que é algo que é muito dito que não pode, mas o esteticista, que ele é graduado, ele tem sim esse direito, inclusive por lei. Existe uma guerra de conflitos aí, na verdade, entre as áreas, as profissões, né? Então, outras áreas, por exemplo, tem a odontologia também que tem feito isso, Uhum. né? Eu acho que deve ter outras áreas também, da enfermagem,
que acabam disputando ali o mercado também. Sim, e de forma muito forte. No entanto, que hoje a gente vê, e a gente que é da área da estética, a gente até brinca, né? Que a gente sabe que é um campo que ele é tão bonito e que ele cresce tão gigantescamente que hoje a gente tem várias e várias outras áreas entrando na nossa área, né? Hoje a gente tem especialização para enfermeiros, para dentistas, para fisioterapeutas, para farmacêuticos, para biólogos e por aí vai. Então, assim, é uma área que ela cresce muito e, infelizmente, o fato de nós não termos ainda um conselho federal para regulamentar isso faz com que todas essas áreas acabem adentrando, né? E tomando um pouco desse partido que realmente é um partido que é nosso, né? Falando sobre essa questão do conselho, né, aliás, porque o conselho ele existe para fiscalizar, para estabelecer ali os critérios, né, da execução da atividade profissional, e com a falta desse conselho, né, quais outras consequências isso pode gerar até para os próprios clientes, pacientes, né, as pessoas que consomem esse mercado da beleza? Na verdade, eu acho que a gente tem inúmeras falhas não tendo esse conselho, né? Porque, como você disse, a gente sabe que o conselho ele vem para regulamentar, ele vem para inspecionar e ele vem realmente para fazer com que as coisas funcionem e da forma correta, né? Hoje nós temos aí muito esteticistas de curso que, infelizmente, inclusive a gente não pode dizer que é esteticista, afinal de contas, hoje a graduação ela é regulamentada pelo MEC, né? A É bom gente esclarecer isso, né? Que existe uma regulamentação pelo Ministério da Educação. Exatamente. O Ministério da Educação veio justamente para deixar isso muito claro e fazer com que as pessoas entendam que o esteticista e cosmetólogo, ele é o graduado em estética, né? Afinal de contas, a gente tem as instituições que já trabalham com esse curso, que é de muita importância, né? Inclusive, como você comentou, eu sou professor, né? Justamente para que a gente entregue essa qualidade. E aí, o fato de nós ainda não termos um conselho é que faz com que, infelizmente, a gente tenha algumas situações esporádicas que fazem com que, de certa forma, o esteticista acaba perdendo essa credibilidade, né? Porque, de fato, o mais importante, se nós tivéssemos um conselho, seria justamente para que a gente batalhasse pelo nosso direito, né? Que, infelizmente, é o que ainda não pode acontecer. Aliás, não acontece pelo fato de nós não termos ainda o conselho. E aí gera essa insegurança profissional, tanto para vocês como profissionais, quanto também para as pessoas, né, que buscam esse tipo de serviço da estética. Por exemplo, existem procedimentos, como você falou, botox, os preenchimentos, a harmonização facial. Quando algum desses procedimentos não ocorre conforme a pessoa espera, né, ou acontece alguma reação alérgica, ou algum problema, né? Durante o processo ali de cicatrização, a aplicação dos ácidos, eu acho que fala assim, Isso, tá certo? tá certo. Quando acontece algum problema de saúde mesmo nessa pessoa, essa pessoa pode ter onde buscar direitos, tem onde buscar também profissionais, como denunciar também o profissional que fez o procedimento. Na verdade, hoje, o fato de não termos um conselho e de, às vezes, as pessoas fazerem esse tipo de busca, infelizmente, acaba, às vezes, também sendo um pouco cultural de você procurar o profissional que ele é mais barato, né? E acaba gerando esse tipo de coisa. Nesses casos, o que a pessoa realmente precisa fazer é procurar um departamento de polícia para que ele possa tomar as devidas precauções, né? E aí a gente sempre orienta que ele precisa procurar realmente o profissional qualificado. O que é um profissional qualificado? É realmente aquele profissional que faz uma graduação, que se especializa e que tem ali realmente, de fato, né, esse apoio quando a gente fala, por exemplo, do MEC, que é o Ministério da Educação, né, para que regulamente isso. Porque o fato de ele fazer qualquer tipo de procedimento e que dê algo errado, infelizmente esse tipo de coisa acontece, isso é um fato, até mesmo para quem estuda. Só que, Que como a cada gente. corpo é um corpo também, né? Exato, cada corpo é um corpo, cada reação é uma reação. Às vezes o paciente nem sabe que ele tem algum tipo de alergia. Então, esse tipo de coisa ele realmente pode acontecer. Só que quando a gente tem um conselho, a gente tem uma regulamentação, a gente consegue trabalhar isso de forma muito mais objetiva, né? E aí é onde está o maior perigo de nós não termos realmente um conselho ainda
porque as pessoas acabam encontrando profissionais que não são graduados, consequentemente não são qualificados, que atendem de qualquer jeito ou de qualquer forma e acaba gerando alguns problemas. Como descobrir, então, que esse profissional, ele tem formação para isso, ele tem essa especialização e essa qualificação para atender? Tem como perguntar, pedir ali essa informação do próprio profissional ou da clínica, né, que oferece esses serviços? Isso, exatamente. Hoje a gente tem duas formas, né? Que é fazer a solicitação da própria graduação do profissional, né? E também verificar os alvarás de funcionamento, né? Esses são os fatos, aliás, esses são os meios que a gente utiliza hoje, né? Infelizmente, o fato de a gente ainda não estar regulamentado são as formas a qual a gente consegue saber se ele realmente é um profissional de confiança, né? Um profissional realmente qualificado. Afinal de contas, a gente precisa realmente fazer com que esse tipo de informação aconteça e chegue a todo mundo. E em relação a alguns casos, né, recentemente, até a gente conversou antes de iniciar a entrevista, que teve um caso, acho que tem uns 2 meses, se eu não me engano, É mais ou de menos um isso. rapaz que até, inclusive essa reportagem repercutiu a nível nacional, eu vi a reportagem no Fantástico, de um rapaz que acabou perdendo a vida, né, morreu Uhum. em decorrência de um peeling de fenol, isso está muito em alta também. Tá muito em alta. Que na verdade o que que acontece? O fenol, ele é uma substância hepatotóxica. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um nível de toxicidade extremamente alta para o fígado. E a gente sabe que o fígado, ele é o nosso metabolizador universal do corpo, né? E aí, justamente por isso que ele teve essa reação. E é muito também importante ressaltar que a pessoa, né, que aplicou, o profissional, ele não era, ela na verdade não era esteticista, e infelizmente ela também não tinha nem concluído o curso, e infelizmente a gente não consegue ainda, né, ter um parâmetro em relação a isso, porque o maior problema foi justamente esse, nós não termos ainda uma regulamentação, né? No entanto, que o peeling de fenol, e eu até deixo isso muito claro na sala de aula para as minhas alunas, o fenol, independente da sua composição e porcentagem em relação ao que ele vai ser aplicado, ele não vai deixar de ser hepatotóxico. No entanto, que a orientação para o peeling de fenol é que ele seja feito em centros cirúrgicos, porque caso tenha alguma decorrência, como infelizmente foi a do rapaz, né? Existem ali parâmetros justamente para auxiliar a salvar a vida do paciente, né? Afinal de contas, ele é extremamente agressivo. Invasivo, né? Ele é extremamente agressivo e ele é considerado, de certa forma, invasivo, porque dependendo da porcentagem que for utilizada do fenol, ele pode atingir as duas camadas as duas primeiras camadas da pele, inclusive adentrar a terceira, que a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme ou tecido subcutâneo, né? E aí ele degrada as duas primeiras camadas da pele e dependendo da porcentagem ele pode chegar à terceira. Então, assim, o paciente ele fica num nível de exposição muito grande, né? E, consequentemente, ele entra num risco também muito grande. No caso, esse tipo de procedimento que é agressivo, como você está falando, vale destacar, ele é indicado para algum caso específico ou existe outros métodos, aliás, menos invasivos que talvez até demore um pouquinho mais a terem resultados, que são mais indicados? Sim, existem vários outros formatos, por exemplo, a gente tem um microagulhamento que ele é justamente para quem já tem algum tipo, por exemplo, de cicatriz de acne, para quem tem uma pele irregular, né? A gente tem bioestimuladores de colágeno, a gente tem preenchedores, então a gente tem vários outros procedimentos. Só que na grande maioria das vezes, e principalmente pelo fato da autoaceitação e em relação às mídias sociais que hoje a gente tem, né? Querendo ou não, essa situação e essa coisa da aceitação para as redes sociais, as pessoas já acabam buscando ali de forma muito mais profunda ter qualquer tipo de renovação. E querendo ou não, a gente sabe que também entra esse quesito da ansiedade, né? Que eu preciso melhorar logo, eu preciso estar bem logo. E aí, consequentemente, as pessoas acabam optando por esse tipo, às vezes, de procedimento que, na grande maioria das vezes, nem tem essa necessidade.
E eu ia falar exatamente dessa necessidade, né? Não é todo mundo, por exemplo, a gente está falando de... O pirinifenol, na verdade, até queria deixar você explicar melhor, né? Como é que ele age na pele, né? Ele é indicado para pessoas que têm ali uma cicatriz muito grande de acne, um rosto muito... é, eu até queria nem usar essa palavra, mas assim, com muitas marcas mesmo, profundas, né? E ele Isso. acaba criando até ondinhas na pele, né? Exato. É porque o que que acontece? A gente sabe que a acne em si ela é um processo inflamatório, né? E aí, como todo processo inflamatório, na grande maioria das vezes, ele cria processos irregulares na própria derme, né? Ou ele também deixa cicatrizes, assim como qualquer outro tipo de processo inflamatório. E no caso da pele do rosto, ela é uma pele que, na grande maioria das vezes, ela se regenera de forma mais rápida, porém ela não tem uma eficácia de preenchimento como em algumas outras regiões do corpo. E aí, consequentemente, o que acontece? Essas cicatrizes, que a gente chama de cicatrizes atróficas, que são essas cicatrizes irregulares, né? Ela geralmente é indicado, o pirintifenol é para quem tem uma proporção Muito grande, né? muito grande, uma quantidade realmente muito excessiva, além de um alto índice de irregularidade, né? Ou seja, eu não posso ter e não é indicado que, eu tenho 10, 15, 20 cicatrizes e eu já vou aplicar o piridifenol. Não, muito pelo contrário. Até porque também a gente tem outros peelings no mercado que também são extremamente interessantes, né? E a gente sempre diz que o piridifenol, inclusive, ele é mais indicado para quem, além de todas essas outras situações, também já tem uma pele madura. Ou seja, geralmente ali para os seus 40, 50, 60 anos, que já tem ali toda uma questão também de colágeno, Que não regenera naturalmente, né? exatamente, que não regenera, que tem ali várias linhas de expressão e que, de certa forma, aquilo já afeta também emocionalmente. Então, ele é mais indicado para esse tipo de caso, realmente. E você falou dessa questão emocional, é interessante como que as pessoas que estão insatisfeitas, né, até com o rosto, o corpo, acabam entrando em situações, é, enfim, de depressão mesmo, né? A gente, Sim. inclusive, está no mês agora de Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização contra a depressão, suicídio e às vezes o bullying que uma pessoa sofre desde a época da escola, aí sofre também na vida social, na vida adulta, no trabalho, né? Às vezes se perpetua tanto por questão de alguma questão da aparência mesmo, seja lá no rosto ou corpo, às vezes é o nariz um pouquinho maior, a orelha, né? O olho também, o corpo, né? A pessoa às vezes está acima do peso, ou então magra demais, tudo acaba gerando um problema, né? Uhum. E isso afeta muito o emocional, afeta muito a autoestima. Então, eu acho que você, aliás, eu acho que vale a gente até reforçar esse tema, né? Eu queria até que você enfatizasse isso, né? Apesar de você ser esteticista, né? Ser da área da beleza e oferecer esses serviços, é importante lembrar que é primeiro cuidar da mente também. Exatamente. Inclusive, é outra coisa que eu também falo muito na sala de aula. Quando a gente vai atender, quando a gente trabalha com estética, a gente sempre precisa acolher humanizadamente os nossos pacientes. Por quê? Principalmente quando alguém procura, seja um centro de beleza, seja qualquer procedimento na área da estética, essa pessoa ela também procura aceitação e acolhimento. Isso é um fato e a gente não pode negar, né? No entanto, que eu sempre digo isso, gente, acolham de forma humanizada, atendam esse paciente de uma forma que ele realmente se sinta acolhido, né? Porque, assim, terapia é algo fundamental. E existem várias formas de fazer terapia, né? E uma delas é a própria terapia com profissionais especializados, isso aí é algo de suma importância realmente, mas quando a gente procura fazer esse acolhimento, principalmente quando a gente fala de beleza, ele é de extrema importância, porque na grande maioria das vezes as pessoas estão feridas emocionalmente, né? Então, assim, eu até costumo brincar. Quem é que procura um esteticista se você tá 100% com seu corpo ou com seu Tá rosto? feliz e aceito, né? Exatamente. Ninguém procura e é um fato. Então a gente realmente precisa acolher de forma muito humanizada, né? Porque é um momento, principalmente agora que a gente está passando pelo Setembro Amarelo, né? É muito importante a gente relembrar isso.
Porque quando a gente atende um paciente de forma humanizada, ele sai dali muito mais satisfeito, né? Afinal de contas, o intuito dele, na grande maioria das vezes, também é emocional. Eu acho isso muito legal porque realmente assim, a gente se olha no espelho e sempre acha um defeito. Sempre, Sempre. não tem como. Pode todo mundo elogiar, "Ai, você tá linda, né? Alguém que, por exemplo, pratica atividade física constantemente, tem ali aquele corpo modelo de Instagram, né? Sim, Mesmo assim, essa pessoa ainda acha defeito em si mesma. É uma estria, é uma barriguinha ali um pouco marcada. Sempre tem algo que as pessoas criticam. E não existe, na verdade, essa perfeição. não. É, existe a forma de melhorar ali, de buscar como profissionais como você, melhorar a aparência, a textura, né? Fazer algum procedimento no nariz, se possível, fazer uma massagem também, né? Exatamente. Mais perfeito nunca ninguém vai ser. E isso é legal porque humaniza, né? Eu acho que é isso que humaniza. E Uhum. aceitar o processo também. Porque, por exemplo, quando a pessoa busca um profissional da estética, na verdade, vai fazer um procedimento como faz com você, né? Você faz massagem também, Isso. drenagem, busca ali esse procedimento, mas sabe que é um processo também, demora um pouquinho também a alcançar aquele objetivo. É, a exemplo, quanto tempo uma pessoa ali que está, às vezes, um pouco flácida ou com uma barriguinha um pouco mais expressiva, né? Para fazer uma massagem, uma drenagem, quanto tempo leva até chegar ali ao objetivo, alinhando isso, claro, vale sempre lembrar com a Você. alimentação e com a atividade física, né? Exatamente. Na verdade, assim, é muito individual Variável, né? e isso é muito variável. Porém, os fatores, né? Atividade física, boa alimentação, ingestão de água, né? E repito, ingestão de água, que é uma das coisas mais importantes. Não existe pele bonita, não existe alimentação saudável e nem suplementação de qualidade sem uma boa ingestão de água, né? Então, assim, existe de forma muito individualizada. Mas, geralmente, para a gente começar a obter bons resultados, é uma média de 2 a 3 meses quando a gente fala ali de terapias manuais, tá? Porque também é muito importante a gente ressaltar que a gente trabalha de vários formatos, né? A gente tem as terapias injetáveis, a gente tem as manuais, então tudo isso vai depender muito. Mas, por exemplo, fechei com a minha paciente um protocolo de drenagem linfática com massagem modeladora, geralmente com uma média de um mês e meio, a gente já consegue ver resultados bem expressivos, né? Lembrando que ela também precisa fazer essa outra parte, né? Beber água. Beber água, atividade física, uma boa alimentação, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa realmente desse aspecto. No entanto, que eu até falo muito sobre isso dentro da sala de aula. O esteticista, ele faz 1/4 da obrigação geral de todo paciente. Então, a gente está ali só para potencializar e realmente realçar a beleza que ela precisa também ser muito naturalizada. E a beleza, na verdade, a gente fala assim, dessa busca pela beleza, mas ela é muito legal também, né? Você se Sim, olhar no espelho, se sentir bem consigo mesmo, melhora essa questão da saúde mental também, sim, né? muito. E você vê outros profissionais aqui, inclusive no mercado, né? Você, professor, está formando outros profissionais também. Você Sim. vê esse mercado também na área acadêmica crescendo, digamos assim, aliás, profissionais sendo formados aqui em Roraima, além do lugar onde você dá aula também. Sim, a gente vê sim. Hoje a gente já tem algumas instituições, né, que trabalham e eu acho super legal falar da própria evolução da minha instituição, né? Porque assim, quando eu resolvi dar esse passo, quando eu me identifiquei, que eu percebi que, meu Deus, é isso que eu quero, porque eu amo a área da beleza, eu amo cuidar das pessoas e principalmente de forma muito humanizada, sentar, conversar, tomar aquele café e deixar meu paciente super à vontade, que eu decidi, eu preciso fazer uma graduação, eu entrei lá no Claritiano Faculdade na segunda turma de estética, me formei e hoje voltei para a instituição como professor. Então isso também para mim é muito Uma conquista satisfatória. gigantesca, né? Nossa, para mim foi uma das melhores conquistas que eu já tive na minha vida, sabe? E hoje, na minha época eram turmas de 10, 12, 15 alunos. Hoje, quando eu chego na sala de aula, que eu dou aula para uma turma de 40 alunos,
35 alunos, para mim, é extremamente satisfatório. Porque as pessoas realmente estão começando a tomar consciência disso, de que elas precisam sim estudar, elas precisam sim se graduar e elas precisam ter posicionamento de mercado, que é o mais importante. Às vezes, e eu até brinco muito sobre isso dentro da sala de aula, não existe limpeza de pele profunda, existe limpeza de pele. O que não é limpeza de pele é higienização facial ou revitalização facial. Então, dentro do mercado, infelizmente, pela falta de qualificação, a gente não vê esses detalhes que acabam sendo pequenos, mas que tem um tamanho. Né? Exato, tem diferença e tem um tamanho gigantesco dentro do mercado, sabe? Então, ver que esse setor ele está crescendo muito, ver que as pessoas elas estão se importando em se qualificar. Afinal de contas, a gente fala muito que a lei do esteticista ela veio para isso. Ela veio para ser um difusor de águas, né, em relação a essa situação de a gente realmente entender quem se importa com a beleza de fato, quem se importa com a pessoa em si, né? Exato, com a pessoa, sabe? Com a humanização do atendimento e quem infelizmente não se importa. Quanto tempo já tem a lei? A lei ela foi criada em 2018, no dia 3 de abril, ou seja, ela tem uma média aí de 6 anos, né? Muito nova ainda, né? Muito nova. No entanto, que a gente também considera uma profissão muito nova, né? E, infelizmente, muitos estados ainda não trabalham com a graduação, somente com o técnico, né? Lembrando que a graduação ela é uma graduação muito curta, somente de 3 anos até o momento, né? Então, dá sim para estudar, dá sim para se especializar e focar realmente na área da estética. É curta, mas é um período até que, digamos, médio ali, né, para outras graduações. Por exemplo, eu sou formada em comunicação social, que é habilitada na área de jornalismo, e são 4 anos. Uhum. Alguns outros profissionais também, por exemplo, para economia, para o direito são 5 anos, né? Então, assim, não difere muito também dos outros. No meu caso, que só foram 4 anos. Para 3 anos é muita diferença. E é um tempo ali de dedicação 100% para você aprender o que é o corpo humano, né? Isso. Porque vocês não estudam apenas a parte externa do corpo. Para entender tudo, acho que tem que estudar um pouquinho a parte de como funciona o corpo humano, certo? Sim, a gente tem disciplinas muito específicas, como anatomia, como fisiologia, porque, por exemplo, eu vou fazer um processo de microagulhamento. Tá, mas e aí? Eu só vou fazer uma perfusão cutânea no meu paciente? Não. Eu preciso entender como é que funciona o processo, que princípios ativos eu vou colocar nessa pele, qual a finalidade de cada princípio ativo. Então, a gente estuda realmente o corpo humano de forma globalizada, né? Afinal de contas, a gente não trabalha só com facial. Por exemplo, os meus alunos, eles saem habilitados a trabalhar com facial, corporal e terapia capilar, que é uma coisa que muita gente não sabe, infelizmente não escuta falar. Eu quero fazer. Pronto. Terapia capilar. Afinal de contas, né, a gente sabe que embelezamento e cuidado e saúde são coisas distintas, né? Então, os nossos alunos, eles saem aptos para trabalhar em vários ambientes dentro da estética. Nossa, que legal, viu? Deve ser assim. E é uma área com um leque muito grande, né, de especialização, porque você falou agora só 3 áreas e dessas 3 já dá para ramificar e para muitas outras, que é rosto, corpo e cabelo, né? Isso. Por exemplo, quem decide ir para o corpo também pode focar ali dentro do corpo uma área específica, o bumbum, as massagens, né, a drenagem. Então, Isso. é um mercado gigantesco que se abre, então, para o roraimense também. É bom lembrar que quem está ouvindo essa entrevista está em dúvida aí até na carreira profissional, né? Se gosta da beleza, já fica a dica, né, Anderson? Exatamente, porque assim como qualquer outra graduação, a gente tem um leque gigantesco, né? Como você disse. Às vezes eu termino o curso, eu me identifico mais com a parte de tricologia, que é a capilar, eu me identifico com a parte facial, eu me identifico com a parte corporal. Mas eu não quero trabalhar com emagrecimento. A gente tem a parte de terapias integrativas, que é uma parte mais humanizada, voltada para a saúde corporal, que é onde a gente faz massagem relaxante, ventosa terapia, a gente trabalha com pindas, óleos essenciais e por aí vai. Isso é um pouco chique, viu? Sim, é um universo
gigantesco realmente, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o mercado, apesar de que muita gente acha que está saturado, muito pelo contrário. A gente tem aí vários e vários e vários ambientes que o profissional ele pode ir se qualificando. No entanto, que nos congressos internacionais, que geralmente eu participo, que acontecem todo ano em abril em São Paulo, a gente tem, dentro do próprio congresso, a gente tem mini congressos específicos, né? No entanto, que ano passado a gente teve o lançamento de Lash, que é os cílios, que também é uma onda muito grande que está sendo O que habilitado que é? aí. Como é o nome? Lash. Não é a aplicação dos cílios, como é que é isso? Isso, que é a aplicação dos Ah, cílios. sim. Só que aí, mais uma vez, os esteticistas, né, sendo o auge da beleza, a gente também trouxe não só embelezamento, mas também qualidade e saúde para a região dos cílios. Então, hoje a gente tem técnicas que, além de alongar, a gente também faz uma revitalização nos cílios, a gente faz uma nutrição, a gente faz um encorpamento do próprio pelo, justamente para que também seja uma região que tenha mais qualidade. Isso aí, agora você falou disso porque é muito preocupante, viu? Às vezes eu vejo cada foto na internet e fico assustada, eu tenho até medo. Sabendo que vocês podem fazer isso de forma segura, né? Acho que deixa a Sim, pessoa mais segura também. Esses dias eu vi assim, que as pessoas fazem no salão mesmo, ali só com curso online, talvez que sim, fez, né? E aí inflama, obstrui os poros, que fala, né, dos sim, cílios. E aí, vários problemas em decorrência disso podem afetar até a visão, né? Então, é uma área sim. muito sensível. Sim, além de ser uma área muito sensível, é exatamente o que você falou. Às vezes o profissional ele faz um curso ali de final de semana, um curso online, e infelizmente ele não tem uma graduação. Então ele acha que é o simples fato de ele colocar ali um pelo sintético. E não, a gente tem toda uma equiparação ali. A gente precisa higienizar de forma correta, a gente precisa fazer uma aplicação de forma correta, porque senão tudo pode levar, infelizmente, a uma decorrência, né? Então a gente tem aí, infelizmente, processos inflamatórios, a gente tem algumas doenças que podem ser geradas, doenças inclusive de pele, né? Recentemente, inclusive, viralizou nas redes sociais uma foto de uma moça que ela foi fazer a troca dos cílios dela e tinha um carrapato, Ai, eu vi né? isso. Você viu? Eu fiquei apavorada, horrorizada. A gente fica. E realmente a gente fica. Porque na grande maioria das vezes é um processo que as pessoas não têm esses cuidados que são básicos, né? No entanto, que uma das coisas que eu mais escuto no meu consultório é: ai, eu nunca fiz uma drenagem dessa forma. Ai, eu nunca recebi uma limpeza de pele dessa forma. Mas porque, infelizmente, as pessoas ou elas estão muito habituadas, né, ao atendimento com profissionais não qualificados, ou são profissionais que infelizmente fizeram, como você disse, né, um curso online, um curso de final de semana. Não que seja errado você fazer também cursos e buscar conhecimento, mas só Sim, isso não basta, né? Tem que exato. buscar essa qualificação completa. Sim, exatamente. Até porque quando os nossos alunos saem, uma das coisas que a gente mais fala, não parem de estudar e de se qualificar. E é um fato, a gente realmente precisa fazer isso, né? Mas a gente também não pode ficar atrelado somente a esse tipo de possibilidade, né? A gente tem que cada vez se qualificar mais. Então, aí tem um leque grande, né? A gente já falou um pouquinho de cada coisa aqui, a gente reforça mais uma vez que falta, então, esse conselho no país, né? Isso inviabiliza, aliás, prejudica, né, de certa forma, o profissional, mas existe uma associação. Isso, existe a associação, que ela é a ANESCO, que é a Associação Nacional de Esteticistas do Brasil, né? Que ela, inclusive, dá um respaldo jurídico para os esteticistas, né? Então, a gente tem toda uma questão de respaldo, a gente tem toda uma questão de tentativa de regulamentação. Inclusive, todo o nosso projeto, ele já está organizado, já foi enviado, agora só falta o nosso presidente realmente assinar e bater o martelo, né? Que é o que a gente realmente espera que aconteça o quanto antes. Afinal de contas, a Nesco ela exerce muito bem o seu papel, obviamente, né? Mas enquanto a gente realmente não tiver de fato um conselho, a gente vai ter essa dificuldade em relação a algumas situações, como vigilância, regulamentações, parâmetros e afins.
Mas eu acho que é questão de tempo mesmo, né? Que toda profissão passa por esse processo de... Primeiro existe, né, a profissão, depois vem a necessidade de regulamentar. É impressionante. Isso acho que É, funciona para... Aliás, funcionou para tudo ao longo dos os anos, né? Até anos. para a carreira de direito, de medicina, de nutrição, seja ela qual for a carreira. Primeiro existe esse passo a necessidade de existir, que vem a profissão, e depois disso se regulamenta. Então, se já existe, para regulamentar, falta só alguns passinhos aí para Exatamente. acontecer. E como você disse, né, querendo ou não, é muito recente, né? A gente sabe que 2018 foi um dia desses, né? Então, principalmente o fato também de ser muito recente, a gente sabe que é uma questão de tempo. E o mais difícil a gente já passou, que foi toda essa visibilidade, que foi montar o projeto, que foi defender A as lei, nossas né? causas, a lei que já saiu, né? Então a gente fica muito feliz, porque só o fato da. A gente até brinca que só o fato da 13.643 ter saído já foi um motivo de muita felicidade pra gente. Afinal de contas, foi ela que regulamentou e normatizou toda a nossa profissão aqui no Brasil. Então, Anderson, eu queria que você desse dicas aí, mais uma vez, repetisse as dicas para quem está buscando um profissional da área de estética, de cosmetologia. Eu tava com medo de falar essa palavra, viu? E isso, esteticista Como e cosmetólogo. só orienta mesmo assim as pessoas, né? Quando for buscar esses profissionais, o que deve considerar? Olha, é muito importante que tenha duas considerações principais. Se esse profissional ele realmente é um profissional graduado, né? E se esse profissional ele tem o alvará de liberação e de atendimento ali onde ele faz o atendimento dele. Afinal de contas, são também dois fatores que amparam o nosso paciente, né? Caso a gente tenha alguma decorrência. E para quem está buscando, você como professor agora, fale como professor também. Quem está buscando qualificação e se profissionalizar nessa área, onde se capacitar também aqui em Boa Vista? Olha, hoje a gente tem ótimas instituições, né? Mas é claro, a gente sempre, né, prefere enaltecer os nossos. Então, inclusive, o Claritiano Faculdade, ele é a única instituição aqui em Roraima que trabalha com um curso 100% presencial, além de um laboratório equiparado com as últimas tecnologias e a única instituição da região norte que já trabalha com as disciplinas de intradermoterápicas, que são os famosos injetáveis. Então, os nossos alunos já conseguem sair de lá, inclusive, trabalhando com botox, preenchimento, bioestimuladores e afins, né? Mas é muito importante que, independente, todo mundo busque uma graduação, uma especialização. Então, a gente tem aí vários e vários e vários locais aqui em Boa Vista que já trabalham. A gente tem o SENAC, que é um grande centro, e as outras instituições de graduação também. Então, Thais, se você é paciente ou um aspirante à profissão, todas as dicas foram dadas aqui hoje, né? Todo mundo ouviu aí. Exatamente. E uma mensagem final também, o Anderson, é sobre beleza, né? É quando você está insatisfeito com aquilo que você vê no espelho, aquilo que você se vê, né? O que considerar também ali em primeira mão, para além da saúde física também, da estética, né? Mas da saúde mental. Que mensagem você deixaria para essa pessoa que normalmente se encontra insatisfeita, mas que existe solução também, né? Tanto Sim. por terapias com profissionais da área de psicologia, quanto também que quem quer melhorar isso ficando mais bonito também. Exatamente. Então a gente sempre diz o seguinte: o sucesso da beleza, ele começa a partir do autoconhecimento e da autoaceitação, né? Então a gente precisa primeiro se autoconhecer e se cuidar para que a gente consiga se sentir bem e satisfeito, né? No entanto, que eu bato também muito nessa tecla da sala de aula. Não existe harmonização facial, e sim naturalização facial. A partir do momento que a gente entende que toda boca ela é bonita de acordo com seu aspecto individual e a gente só vai dar um plus, a Uma gente só... melhoradinha. Exatamente, a gente só vai colocar aquele 1 ml de felicidade, isso já é um grande passo, né? Então, buscar profissionais não só da área de psicologia, mas também da área da estética, mas de forma muito consciente,
de que às vezes a gente precisa de um tempo e a gente também precisa se conectar com a gente mesmo para que a gente se aceite muito melhor, né? Isso faz com que a gente veja o mundo de forma diferente e a gente se aceite com muito mais amor. Que lindo, né? Uma mensagem aí bonita para o Setembro Amarelo também. Então, muito obrigada, Anderson, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar um pouquinho da sua experiência, né? Dos seus conhecimentos, também compartilhar aqui com quem está nos ouvindo. E mais uma vez, muito obrigada e parabéns também pela sua capacitação, especialização e qualificação, que eu sei, acompanho o Anderson nas redes sociais, sei que ele está sempre buscando conhecimento. Parabéns, e vou deixar você fazer suas considerações também. Muito obrigado, eu quem agradeço o convite, né? Na verdade, é sempre muito bom e muito gratificante falar de estética, falar sobre estética e o mais importante, sobre autoaceitação, né? Então, agradecer muito pelo convite e dizer para todos vocês que, caso gere qualquer tipo de insatisfação, seja ela interna ou externa, procurem autoaceitação e autocuidado. Afinal de contas, tudo melhora com um bom skincare no final do dia. Mensagem final, skincare. E água. E água. Água é muito importante. Então pronto, muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrando mais esse bate-papo aqui, essa entrevista no Entrevistas DPE. Eu lembro você que para você ouvir essa e outras entrevistas, basta acessar o Spotify, o Deezer e o YouTube da Rádio Defensoria. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!